Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. As florestas tropicais são as últimas fontes de biodiversidade do mundo, mas infelizmente nós estamos destruindo esta riqueza natural. Fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada pode ser uma solução. O tema do programa de hoje é a economia da floresta. Conheça o Paraíso Ecolodge, um hotel sustentável em plena Mata Atlântica. Em entrevista ao nosso programa, o empresário e ambientalista Manuel Pereira nos conta como foi possível implantar o empreendimento, reduzindo os impactos ambientais. Veja quem são os artesãos que já trabalham com a economia da floresta, explorando os recursos naturais de forma sustentável. E acompanhe a cobertura do evento que discutiu a economia da floresta como forma de promover o desenvolvimento regional. Que tal acordar em plena Mata Atlântica? Respirar ar puro, ouvir a música dos pássaros e ainda gerar emprego e renda. Essa foi a iniciativa que deu certo. O Viver Sustentável viaja agora ao sudeste de São Paulo para conhecer um exemplo de como a floresta preservada pode ser um sinônimo de bom negócio. Eu sempre me questionei como que alguma coisa vazia pode valer mais que uma coisa cheia. Como tanta biodiversidade pode valer menos do que uma área desmatada. O Brasil possui 6 biomas: Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa, Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Fazê-los valer mais em pé do que derrubados é um grande desafio do Brasil e do mundo. A economia da floresta se resume hoje em desmatar para transformá-la em pasto ou em grandes propriedades agroindustriais. Além disso, o país também é o campeão mundial em biopirataria, que consiste no tráfico de animais silvestres, na comercialização clandestina de material genético e no desmatamento ilegal. Isso não é sustentável, gera enormes impactos ambientais, agrava o problema do aquecimento global e não beneficia a sociedade com empregos diretos e indiretos. Um grande exemplo de que hoje é viável integrar os aspectos sociais, ambientais e econômicos como forma de exploração sustentável da floresta é apresentado pelo empreendimento Paraíso Ecolodge. Localizado na cidade de Ribeirão Grande, região sudeste do estado de São Paulo, o hotel possui 17 milhões de metros quadrados de áreas preservadas da Mata Atlântica e inúmeros atrativos aos hóspedes. Dentro dessa tremenda área nós temos 13 trilhas. Essas trilhas vão de 20 metros a 4,5 km e sempre no final dessa trilha o hóspede ele é presenteado com uma paisagem, com uma cachoeira, com um pico, com uma caverna, né? Ou com uma piscina natural para ele se restabelecer e voltar mais animado ainda para o próximo passeio. Todos os chalés foram feitos com reaproveitamento de madeira e colocados exclusivamente em locais determinados pela natureza. Nenhuma árvore, nenhuma pedra foi deslocada de lugar. Nós temos um chalé chamado Rochosa, que tem uma pedra lá, e ela ficou lá, e hoje as pessoas, antes me perguntavam o que a gente vai fazer com a pedra antes da gente construir. Agora as pessoas me perguntam como a gente colocou a pedra, porque a pedra ficou muito legal e integrada ao ambiente do próprio chalé. Todos os chalés estão ligados a um sistema de tratamento de esgoto, que garantem 98% de pureza da água. A tecnologia possui 3 etapas, com bactérias anaeróbicas, aeróbicas e depois um processo de decantação com exposição ao cloro. No final desse processo você tem água insípida, inodora, cristalina, isenta de agentes patógenos. No nosso caso a gente ainda agregou uma caixa de contenção blindada que captura essa água, né? Porque o nosso lençol freático está muito próximo, e aí a gente bombeia essa água para o alto dos nossos morros, onde você tem um sumidouro que faz a dispersão normal já dessa água absolutamente tratada.
Os resíduos gerados pela manutenção do hotel são 100% reaproveitados. Nós temos um centro de reciclagem de material de construção. Todo o material utilizado que sobra da nossa construção, ele vai para esse centro. Desse centro existe uma triagem e a partir dessa triagem a gente dá uma destinação. Ele pode voltar para compor a decoração de repente, como por exemplo esse deck, né? Ele pode virar uma casinha de passarinho, ele pode virar uma tela para um dos pintores aqui de Ribeirão Grande, ou na pior das hipóteses, se ele virar pó, como no caso da madeira, a gente estiver serrando, ela vai para a nossa horta. A gente não desperdiça absolutamente nada. Hoje existem várias formas de se manter a floresta do jeito que está, né, trazendo riqueza não só para os proprietários dessa terra, como também para as pessoas que moram e vivem nesse convívio extremamente feliz, que é ficar em volta de uma floresta, né? Gente como o Manuel já escolheu uma forma sustentável de explorar a floresta. Infelizmente, a maioria ainda prefere a destruição da biodiversidade. Meu nome é Vitória, sou da 8ª série do Colégio São Luís. Professor, o que é uma lei de comando e controle? As leis de comando e controle prevêem penas, penalidades para quem não as cumprir e exigem que o governo contrate um exército de fiscais para fiscalizar o seu cumprimento, porque elas são mandatórias, são obrigatórias. Diferentemente das leis de comando e controle, as leis de incentivo não são obrigatórias, mas elas prevêem vantagens para quem as aproveita. É o caso da reforma tributária ecológica, que prevê diferencial de tributação para aqueles produtos que são ecologicamente recomendáveis, que não poluem, que utilizam energia limpa, em suma, que ajudam a construir uma nova sociedade sustentável. Por que estão dizendo que o maior problema causado pelo aquecimento global é uma questão social? Em primeiro lugar, porque os países pobres, que não são historicamente os responsáveis pelo gás carbônico acumulado na atmosfera, serão os mais afetados pelo efeito estufa, pelo processo de aquecimento global. Em segundo lugar, porque se prevê uma grande área de desertificação e de escassez de água doce, principalmente no mundo tropical. E, em terceiro lugar, pelo aparecimento da figura do refugiado ambiental, aquelas pessoas que viviam numa região semiárida, mas tinham um mínimo de água, um mínimo de alimentos para sobreviver enfrentando um cotidiano infernal. E que agora não tem mais, porque aquela região desertificada não tem mais condições de lhe oferecer o mínimo para a sua sobrevivência, obrigando-os a se deslocar para outras regiões. E certamente o processo de mudança, de deslocamento de grandes contingentes humanos não se fará sem seríssimos problemas sociais. No próximo bloco, você assiste a entrevista com Manuel Pereira, empresário ambientalista e coordenador operacional do Paraíso Ecolodge. Não saia daí. O Viver Sustentável pergunta: quantas termoelétricas estão instaladas na região amazônica? Letra A, 50, B, 160, C, 200 ou letra D, 260? A resposta correta você confere no próximo bloco.
bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas termoelétricas estão instaladas na região amazônica. A resposta correta é letra D, 260. Elas são responsáveis pela emissão de 6 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. O Viver Sustentável está de volta com o tema Economia da Floresta. Em entrevista ao nosso programa, o empresário e ambientalista Manuel Pereira, coordenador operacional do Hotel Paraíso Ecolodge, nos conta como foi possível viabilizar o projeto audacioso e ambientalmente correto. Estamos aqui em Ribeirão Grande, no Paraíso Ecolodge, ao lado de Manuel Pereira, o responsável por este empreendimento sustentável. Uma comprovação na prática, aqui, real, de que nós podemos instituir uma economia da floresta. Uma floresta pode valer mais em pé do que com as árvores derrubadas. Manuel, como é que surge essa ideia? Como é que se iniciou esse empreendimento? Esse empreendimento ele nasceu inicialmente a partir de uma análise do nosso corpo de técnicos, se era viável a única opção que nós tínhamos de aproveitamento dessa área com manejo sustentável de floresta. Esse empreendimento precisa de uma autorização ambiental. Nós sempre defendemos que, se puder, o setor privado ter um investimento que preserve esta área, isto diminui a carga do governo de ter que contratar um exército de fiscais para evitar derrubadas de árvores, evitar atos deletérios contra a natureza. No início, nós só tínhamos leis de comando e controle. Baixava-se a norma e depois tinha que se fiscalizar. No caso, aqui, esse empreendimento, quantos hectares são cuidados, fiscalizados, mantidos, administrados pelo Paraíso Ecolodge? E, segunda pergunta, quanto tempo levou para conseguir o licenciamento ambiental? Quando o senhor coloca basicamente um licenciamento, né, ele se dá em vários segmentos, né? Nós tivemos que passar por DAI, por IBAMA, por DPRN, Polícia Ambiental, endosso dos parques. Nós estamos próximos do Parque Estadual Intervales e na época nós estávamos perto de Chitoé também. Então, todas essas, o Instituto Florestal, a Fundação Florestal, tiveram que endossar o investimento, né, o empreendimento, para que ele pudesse ser feito da forma como ele foi feito, absolutamente legal, né? Hoje nós temos 1.600 hectares que são protegidos por nós, porque esse é o nosso maior patrimônio, né? O maior patrimônio de uma estrutura hoteleira é os seus atrativos, e o nosso atrativo é tudo isso que nos envolve, né? Então, obviamente, tudo isso sai do ônus, né, do governo e acaba vindo para a seara particular com um ganho adicional. Além do governo não se onerar do ponto de vista de vigilância ou de segurança dessa área, né, que ela tem que ser preservada de fato, né, nós temos a geração dos empregos. Então isso é muito interessante, porque você abre um leque de oferta de emprego fantástico para antes áreas absolutamente desprovidas de opção. Essa mão de obra é disponível aqui na região ou ela é treinada pelo próprio hotel? Nós temos muitos talentos aqui na região, né? O que a gente faz é transformar esse talento latente num talento aparente, né? Todos os nossos funcionários, eu costumo brincar que nós só temos um alienígena aqui, que é o Jackson, que veio de Sorocaba. Todos os demais são de Ribeirão Grande, né? Que a sede, nós estamos em Ribeirão Grande, ou do bairro próximo. Nós temos vários funcionários que é do bairro encostado ao nosso, que é a Boa Vista, né? Ou um ou outro de Capão Bonito. Acho que nós temos só um único funcionário de Capão Bonito. Então, faz parte da nossa política de alocação de pessoas, não só contratar pessoas da própria região, né? Como fazer com que essas pessoas também participem do board de decisão. Essas pessoas participam em fazer com que nós sejamos o que nós somos. Quais incentivos fiscais ou creditícios vocês dispuseram durante todo esse período de implantação do projeto? De maneira geral, os recursos que hoje são vinculados, eles demandam uma documentação, né, que já carece um investimento
inicial muito grande para que você tenha acesso a essas linhas de crédito. Empreendimentos do nosso porte, às vezes, né, carecem de linhas de financiamento de fato, né, para que eles possam se operacionalizar e possam ofertar não só uma nova empresa, né, para o Brasil, como também a geração de emprego. Durante o período de implantação e com todos os problemas que foram enfrentados e solucionados, vocês adquiriram uma expertise, uma experiência, um know-how sobre esse assunto. Na sua avaliação, Manuel, como transferir esse know-how? Essa expertise não está disponível no mercado. Você tem técnicos, por exemplo, você tem biólogos, você tem engenheiros florestais, você tem pessoas de hotelaria, administradores, mas realmente falta o expertise de fato, né? O profissional que vai ao campo e ele sabe o que está fazendo, ele já sofreu um processo como o nosso, né? Um processo amplo de licenciamento, um processo amplo de implantação, porque uma coisa é você fazer uma estrutura hoteleira na beirada de uma rua, de um asfalto, de uma estrada. Outra coisa é você introduzir um agente econômico dentro de uma unidade de conservação, mesmo que particular, não é isso? Isso tudo demanda um conhecimento. Essa experiência de sustentabilidade, ela tem que ser multiplicada, né? Ela tem que ser divulgada justamente pela falta de demanda desse tipo de profissional no mercado hoje. E o Paraíso está aqui à disposição para continuar dispersando o que a gente aprendeu. O seu empreendimento mostra, em princípio, que não é preciso derrubar a floresta. Há outras alternativas até muito mais viáveis. Quantos anos demorou para conseguir passar a ser um empreendimento viável do ponto de vista econômico? De 8 anos, né, para 7 anos, do momento da concepção do conceito modelo turístico, licenciamento, construção e agora, de fato, divulgação, né, do nosso empreendimento. Que era uma fazenda, 20% da nossa área, que são 1.600 hectares, era pasto. Hoje a gente está transformando quase tudo em floresta, não é isso? As únicas áreas que estão remanescendo são áreas de reserva para futuras expansões do nosso próprio empreendimento turístico. Nós deixamos de investir em gado, né, e hoje nós investimos em pássaros, né, investimos em tucanos. A gente já introduziu mais de 9.000 árvores, mesmo dentro da floresta, para alimentar esses animais de forma absolutamente natural, para que eles migrem para os nossos centros de hospedagem e para que a gente tenha essa delícia, né, que a gente tem, que é esse ambiente cheio de vida. Manuel, o conceito de sustentabilidade se baseia num tripé: respeitar aspectos econômicos, ambientais e sociais. Ou seja, o empreendimento precisa ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. O seu empreendimento aqui é para nós mais do que uma réstia de esperança, é um rosário de esperança de que nós podemos transformar realmente este imenso país onde tivemos o privilégio de nascer numa nação, toda ela absolutamente sustentável. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos ver alguns exemplos de quem já sabe como fazer da floresta em pé uma fonte de renda. Continue aí. Olho vivo, consumidor. O Brasil possui 11,4% de todas as espécies conhecidas pela ciência no mundo inteiro. Não consuma produtos derivados do desmatamento ilegal, pois eles também contribuem para a destruição da biodiversidade. Você também pode preservar o meio ambiente. Você sabia que apenas 4% das terras da Amazônia Legal têm títulos de propriedade válidos?
foceiros e grileiros controlam uma área equivalente a 18% do território nacional. E isso contribui para potencializar as agressões ao meio ambiente. O tema do Viver Sustentável de hoje é a economia da floresta. Não são somente os grandes empreendimentos, como nós vimos no bloco anterior, que podem transformar a floresta em pé num bom negócio. Artesãos da região de Ribeirão Grande e Capão Bonito, interior de São Paulo, ensinam como fazer da floresta uma fonte de renda, sempre preservando a natureza. Zuleika é artesã há 5 anos. Com bastante criatividade e paciência, ela faz objetos de decoração utilizando pequenos galhos secos, cipós e sementes recolhidas do chão da floresta. Bom, meu trabalho como artesã, como vocês estão vendo, é fazer esses pássaros aqui, né? É um trabalho assim que é feito por etapas, como esse trabalho aqui é o início de todo o trabalho. Depois vem o processo da pintura, depois da secagem. E a gente põe aqui nessas bases, né? Eu procuro retratar o mais perfeito possível, conforme a natureza. Os objetos feitos pela Zuleika são vendidos entre 15 e 50 reais, uma boa fonte de geração de renda. Outra artesã que se destaca é a dona Brasilisa. Suas esteiras, almofadas, cadeiras de descanso, redes e revestimentos são bastante aceitos pelo comércio das grandes cidades. Ela utiliza cipós e um tipo de capim, a taboa, nos trabalhos manuais. A coleta é com o manejo. A taboa principalmente a gente usa o manejo e o cipó também. Porque a gente jamais quer destruir a natureza, né? Então a gente faz a coleta de 90 em 90 dias, não retornando o mesmo lugar, mas sim tendo a prova de manejo, né? Para a gente sempre tendo a matéria-prima. É um exemplo de que a floresta em pé gera economia. Basta ter iniciativa e usar a imaginação. O artesanato deu uma probabilidade muito grande de geração de renda. Seu José Clarindo, marido da dona Brasilisa, reutiliza restos de madeira morta, galhos e cipós para reproduzir belas esculturas. Isso aqui é uma poda de uma casa no bairro onde eu moro. E o senhor queria tirar, é uma goiânia. Aí eu aproveitei então para fazer a base, tudo para me pôr isso aqui, que é um pica-pau. Então o artesão tem essa visão de reaproveitar os restos do material, né? Outro projeto que se destaca no interior de São Paulo é o Ecoar. São mais de 30 pequenos agricultores cadastrados e capacitados para fazer a coleta de sementes de árvores. Eles são capacitados para, não coletar 100% da árvore, né, deixar para os pássaros, né, selecionar a melhor matriz, né, porque isso é sementes para propagação. As sementes de 180 espécies são vendidas para viveiros de mudas e toda a renda é distribuída entre os coletores. Então, quando antes mesmo do projeto, né, eu já gostava, né, de observar, né, então quando veio esse projeto para mim foi, eu adoro fazer esse tipo de coisa, né. Tem as duas partes boas, né? Que a gente trabalha lá com a natureza e uma ajudinha pra gente também. Fico muito triste de ver a desmatação que a gente vê hoje, né? Porque se todo mundo tivesse consciência, né? Hoje a nossa natureza seria outra. Talvez daqui a alguns anos, muitas dessas espécies que estão aqui, os nossos filhos, os netos, não conhecerão mais, né? Prefeitos e vereadores da região sudeste do estado de São Paulo se reuniram para discutir como gerar economia através da floresta, falaram sobre desmatamento, aquecimento global e soluções para o Brasil e para o mundo.
A economia sustentável da floresta foi pauta em Ribeirão Grande, sudeste do estado de São Paulo. O evento, realizado no Hotel Paraíso Ecolodge, contou com os palestrantes Cal Machado, falando sobre o desenvolvimento regional, e o deputado federal Mendes Tame, que abordou o tema aquecimento global e suas consequências. O desmatamento, a conscientização ambiental, a legislação e os investimentos foram alguns dos temas abordados na reunião. E isso é de fundamental importância para o futuro do Brasil e do mundo. É importante, sim, nós preservarmos aí essa Mata Atlântica. Nós temos o maior contínuo de Mata Atlântica do estado de São Paulo, remanescente, bem dizendo. O estudo feito pela consultoria ambiental McKinsey confirma que o Brasil tem a maior média de emissões de gases de efeito estufa causadas pelo desmatamento em relação aos outros países. Segundo pesquisa feita por diversas entidades ligadas aos temas meio ambiente e sustentabilidade, são necessárias 3 estratégias fundamentais para a redução do desmatamento. Aumento da transparência de estudos e dados sobre o desmatamento e divulgação para toda a sociedade. Incentivos financeiros para a conservação da floresta e uso sustentável de seus recursos. E contribuição no desenvolvimento de políticas públicas que aumentem os incentivos para a conservação das florestas. O que a gente depende mesmo seria, sim, um maior empenho do governo estadual, do governo federal, aonde a gente está um pouco, acreditamos que esteja um pouco aquém. Durante o evento, os prefeitos e vereadores puderam discutir melhorias para a fiscalização do desmatamento ilegal, falaram sobre incentivos fiscais, enfim, soluções. Meu nome é Eduardo, eu sou prefeito de Barra do Chapéu e também, antes de ser prefeito, sou engenheiro agrônomo, né, atuando também na área de meio ambiente. O senhor fomentou a respeito de contenção de desmatamento. E um dos mecanismos que o senhor estava sugerindo era remunerar os produtores, os donos de matas, as empresas, para conter esse desmatamento. Como é que está isso no Congresso? O senhor tem visto? Eu lembro que o senhor propôs de pagar para se preservar. A questão que coloca está dentro do que nós já falamos, sobre externalidades. Quando alguém causa uma externalidade negativa, um prejuízo, ele precisa pagar. É o tal da cobrança pelo mau uso da água. Quem polui os rios precisa pagar. Quem emite gás carbônico precisaria pagar. É a taxação do carbono, a carbon tax, como se diz nos países que já implantaram essa cobrança. Mas o contrário também é verdade, a recíproca é verdadeira. Aqueles que prestam serviços ambientais precisam receber por esses serviços. É o caso das florestas. As florestas prestam imensos serviços ambientais. Regulagem do clima, proteção dos cursos d'água, biodiversidade. São inúmeros os serviços ambientais prestados pelas florestas. Por isso, nada mais justo do que que os proprietários de florestas, aqueles que se dispõem a conservá-las, recebam um pagamento por esses serviços. É dessa forma que a gente caminha no sentido de criar uma economia da floresta, em que as árvores em pé valham mais do que derrubadas. Agora, só precisamos pôr as soluções em prática. Você também pode participar do nosso programa mandando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. E acesse também nosso site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E não se esqueça, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá.